Olá, oitavos anos, tudo bem com vocês? Nessa aula nós vamos falar sobre a Sabinada, mais uma revolta que houve no período regencial. Vamos ver o objetivo dessa aula? Identificar os motivos que resultaram na revolta Sabinada, ok? Então aqui nós temos um mapa mostrando para a gente identificar a região onde foi a revolta, que foi em Salvador, na Bahia, tá? Então veja, a abdicação de Dom Pedro I. O que você recorda sobre esse fato histórico? Aqui nós temos a carta, que ele fez, a carta de despedida de Dom Pedro I, onde ele explica então os motivos que levou ele a abdicar do trono no Brasil e voltar para Portugal, tá? A renúncia de Dom Pedro I delegou ao filho o direito de assumir o governo brasileiro. Todavia, como Pedro de Alcântara tinha apenas 5 anos, o governo do Brasil ficou sob a responsabilidade de regentes. Então, aqui a foto do Dom Pedro II pequenininho. Então, é nesse momento que irão acontecer várias revoltas. A partir do momento que o Dom Pedro I abdica do trono, volta para Portugal, porque ele está sendo chamado a voltar para Portugal, deixa o Dom Pedro II pequeno aqui. Como Dom Pedro II, uma criança, obviamente não pode reinar, não pode governar, então vai ser o período de 1831 a 1840 que o Brasil será governado por regentes, ou seja, as pessoas que ficaram, além de responsável pela educação do Dom Pedro II, também pela governança do Brasil. E aí, nesse momento, vai haver várias desavenças e descontentamentos que vão gerar, e uma dessas revoltas é a Sabinada, tá? Então, veja, em 1837, veja que a revolta aconteceu entre 1837 e 1838. Em 1837, o governo central estava sob a liderança de Araújo Lima, e aí houve um movimento regresso. Por quê? Porque tinha acontecido o ato adicional que permitia maior liberdade às províncias. O Araújo Lima, ele volta atrás nesse ato adicional, e na verdade centraliza mais o poder. E isso gera descontentamento, porque na verdade as províncias queriam mais liberdade para poder usar, enfim, os seus recursos da forma, parte dos recursos, que eram arrecadados com os impostos, com o que elas quisessem, achassem importante. E esse regresso acaba gerando um descontentamento, Então veja, a retirada da autonomia política e econômica das províncias, instaurado pelo regente, causou insatisfação das elites provinciais. E então ali, quais foram os motivos da revolta da Sabinada? A insatisfação com a política do governo regencial aumentou com a convocação dos militares baianos para lutarem junto às tropas imperiais no conflito da Guerra dos Farrapos no sul do país. Então veja, para os baianos, eles não concordavam com isso. Se a revolta era no sul do país, por que os soldados baianos tinham que lutar lá? Só que, na verdade, se fazia parte do Império, ok, Porque a revolta, a Revolução Farroupilha foi a que durou mais tempo. Começou em 1835 e foi até 1845, Então, o governo juntou as forças para tentar vencer os farrapos. Mas a convocação dos soldados baianos gera um descontentamento. Então, veja aqui, no jornal Novo Diário da Bahia, um médico e jornalista, Francisco Sabino, apontava críticas ao governo central, Então, demonstrando a insatisfação com a maneira como o governo central estava conduzindo essa situação. Já tinha tirado a autonomia das províncias, agora chama os seus soldados para lutarem no sul. Então, tudo isso foi aumentando a insatisfação, Vamos para a nossa primeira atividade dessa aula? O movimento regresso, que retirava a autonomia política e econômica, não era bem visto pelas elites provinciais, o que provocou um aumento da satisfação com o governo central. Então, vocês vão copiar essa questão no caderno de vocês, vão lembrar do que nós falamos, vão responder e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer a correção da atividade, então? Veja, o movimento chamado de regresso, que retirava a autonomia política e econômica, não era bem visto pelas elites provinciais. O que provocou o aumento da insatisfação com o governo central? A insatisfação com a política do governo regencial aumentou com a convocação dos militares baianos para lutarem junto às tropas imperiais no conflito da Guerra dos Farrapos no sul do Brasil. Então isso piorou ainda mais a insatisfação que eles já tinham com o governo central, né? Então veja, havia uma crescente insatisfação das classes médias por conta dos problemas econômicos que a Bahia enfrentava com o enfraquecimento da economia açucareira, né? Então aqui para nós tentarmos entender, a gente vai ver a economia enfraquecida, obviamente que todos sofriam, né? Mas quem estava reclamando naquele momento era a classe média. Por quê? Porque as condições de vida deles haviam piorado. A grande presença de portugueses em cargos de administração também era um fator de descontentamento. Os comerciantes baianos queriam ter um maior controle do comércio local. Então vejam, a economia enfraquecida, quem estava na posição de comando eram os portugueses e não os brasileiros baianos. Obviamente que isso vai gerando vários, porque nunca é um fator só, tá, pessoal? Sempre são vários fatores que vão se juntar para haver o estopim, então, que promover uma revolta ou até uma guerra. Nesse caso aqui não foi diferente. Então, nós já observamos ali a insatisfação com a retirada da autonomia, a insatisfação quando mandaram soldados para o sul do Brasil lutar na Guerra dos Farrapos, a condição econômica e o controle do comércio pelos portugueses, que deixava os baianos insatisfeitos, tá? Toda essa insatisfação cresceu quando a centralização do poder começou a ganhar espaço na política brasileira, a partir da renúncia do padre Feijó à regência do Brasil. Esse ato foi entendido como o fracasso do projeto federalista, que buscava garantir a autonomia das províncias brasileiras. Então, porque o padre Antônio Feijó, ele permitia mais a liberdade às províncias, né? Quando ele renuncia, então é entendido como um fracasso desse pensamento, que na verdade agradava as elites provinciais, tá? Insatisfeitos, militares e membros da classe média da Bahia revoltaram-se, tomando a capital Salvador, declarando a separação política da Bahia. Então, a República Baiense. Aqui, ó, foto recente da cidade de Cachoeira, cerca de 120 quilômetros de Salvador, na Bahia. Entre novembro de 1837 a março de 1838, a cidade foi a sede da República Baiense. E aí nós vamos ver que a Sabinada, ela tem uma especificidade única. Ela queria independência, mas nós vamos ver que independência era essa, com tempo determinado e tudo, tá? Vamos ver então. O estopim da rebelião foi a fuga de Bento Gonçalves, que era o líder dos farrapos, tá? Que estava preso aqui na Bahia. Estava preso no Forte do Mar em Salvador. Em novembro de 1837, os militares do forte rebelaram-se, conseguindo a adesão de outras tropas do governo, tá? Então aqui mostrando o forte onde o Bento Gonçalves ficou preso. O fato de ele ter conseguido fugir acendeu nos revoltosos o ânimo para se revoltar contra o governo. Ok, ó, os sabinos, como ficaram conhecidos, exigiam a maioridade de Dom Pedro de Alcântara, isto é, o Estado, aquilo que eu falei, aquela especificidade. O Estado independente baiano voltaria a se integrar ao governo central quando novamente o país fosse comandado por um imperador. Então, eles queriam a separação, mas por um tempo determinado. Diferente de outras revoltas que tiveram no Brasil, que queriam a separação, proclamaram república e tal, eles não, eles queriam a separação só até o Dom Pedro II ter maioridade e passar a governar o Brasil. Enquanto era governado por regentes, eles queriam ter autonomia, ser uma república para fazer o governo como eles quisessem. Na verdade, nós observamos aí uma revolta muito clara em relação ao regresso promovido pelo Araújo Lima, né? E aqui novamente a foto do Dom Pedro já quase na adolescência, né? Então vamos para a nossa atividade. Em novembro de 1837, os militares do forte rebelaram-se, conseguindo a adesão de outras tropas do governo. O que os sabinos exigiam com a revolta? Então, novamente, vocês vão
copiar a questão no caderno de vocês, vão lembrar do que nós conversamos, vão responder e nós voltamos com a correção. Vamos fazer a correção da atividade, então, oitavos anos. Veja, em novembro de 1837, os militares do forte rebelaram-se, conseguindo a adesão de outras tropas do governo. O que os sabinos exigiam com a revolta? Exigiam a maioridade de Dom Pedro de Alcântara, né? Isto é, o Estado independente baiano voltaria a se integrar ao governo central quando novamente o país fosse comandado por um imperador de direito, tá? A Praça Central, então, na frente da igreja, foi considerada um dos palcos do conflito nos anos de 1836 a 1838. O movimento foi reprimido violentamente, com cerca de 1.200 mortos e 3.000 pessoas presas, tá? Então aqui, ó, mostrando onde aconteceu. E assim, o governo central, ele sempre reprimia essas revoltas com muita brutalidade, para não dar chance de esses revoltosos tentar novamente uma rebelião, tá? E aqui não foi diferente, né? Veja, a revolta realizada pelos sabinos manteve-se reclusa a Salvador. Parte significativa da população pobre de Salvador também não se juntou à revolta e decidiu fugir, temendo represálias que a cidade poderia sofrer. A reação do governo foi imediata e a cidade de Salvador foi cercada por terra e por mar. Com isso, em algumas semanas começou a faltar comida para a população local. Claro, foi uma estratégia bem inteligente, né? Cercou a cidade, não permitindo que chegasse suprimento, a população que estava ali iria começar a passar fome e a insatisfação com os revoltosos iria começar a aparecer, favorecendo então o governo, né?
Então vamos para a nossa próxima atividade, veja. Qual foi a reação do governo central com os sabinos? Então vocês vão copiar essa questão no caderno de vocês, vão lembrar do que nós acabamos de falar aqui, vão responder e nós voltamos com a correção. Vamos fazer a correção então da nossa atividade, pessoal? Veja, qual foi a reação do governo central com os sabinos? O movimento foi reprimido violentamente, com cerca de 1.200 mortos e 3.000 pessoas presas. Então, era a tática, né, do governo reprimir com muita força para impedir que houvesse novas tentativas de revolta, pelo menos naquele lugar, né, com aqueles revoltosos, tá? Então, vamos fazer a retomada da nossa aula. O que nós falamos hoje? Falamos sobre a Sabinada, né? Qual foram os motivos que levaram a acontecer essa revolta na Bahia, né? Por que ela é diferente das outras revoltas, tá? Então, veja, o movimento liderado por militares e pessoas das camadas sociais baixas e médias, né, que estavam insatisfeitas com o rumo da política na Bahia. Então, na verdade, eles ficaram insatisfeitos por quê? Porque no momento em que o Araújo Lima ascende, né, como regente, se torna regente, ele volta atrás no ato adicional que permitia a liberdade às províncias. Então isso já deixou as elites provinciais insatisfeitas em todas as províncias, não só lá, mas lá também. Outra situação que deixa os baianos insatisfeitos é, além de terem perdido a autonomia, ter o governo central, né, o governo federal, ter mandado soldados baianos lutar contra a revolta dos farrapos, né, na Revolução dos Farrapos. Então isso
também deixou insatisfeitos, e a condição econômica, né? Então a condição política e econômica criou o cenário perfeito para a revolta. No momento em que Bento Gonçalves consegue fugir do forte, o Bento Gonçalves era o líder da revolta dos farrapos lá no sul, então motiva os revoltosos a se organizarem e também lutarem contra o governo imperial. Tá? E nesse momento eles vão proclamar então a República da Bahia. Mas qual é a diferença da Sabinada para as outras revoltas? A diferença é que ela proclamou uma república com data marcada para acabar, né? Por quê? Porque então a Bahia se torna uma república até o momento que o Dom Pedro II alcançasse a maioridade e passasse a reinar sobre o Brasil. Então, eles queriam a independência só até ali. A partir do momento que o Brasil começasse a ser governado por Dom Pedro II, eles voltariam a fazer parte do Brasil. Então, na verdade, era uma nítida insatisfação com as limitações, né, do Araújo Lima, que eles estavam insatisfeitos. Mas o governo imperial debelou a revolta de forma extremamente cruel, né? 1.200 mortos, 3.000 pessoas presas, e impediu que essa revolta se avançasse. E foi isso que nós vimos nessa aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.